Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos falado sobre o Espírito Santo. Se você tem sede, então continue no jejum. Se você quer fazer a obra de Deus, quer tomar decisões, o jejum de Daniel deve continuar. O jejum deve continuar para aqueles que querem agradar a Deus, para aqueles que querem se situar dentro da vontade, no centro da vontade de Deus. Porque enquanto você pode ter notado, você que fez o jejum, você pode ter observado bem que durante esses dias que nós vimos fazendo o jejum, a nossa mente ficou mais limpa, não é? Não é? Nós ficamos mais purificados, porque não absorvemos as informações desse mundo que não nos traz nenhum benefício, diga-se de passagem. Pode até beneficiar a carne, mas não o espírito. É ou não é? Você há de convir que a fé é espírito. A fé é espírito. E para você fortalecer o seu espírito, quer dizer, para fortalecer a sua fé, você tem que pensar os pensamentos de Deus, pensar nas coisas de Deus, viver olhando para o alto, quer dizer, olhar para o alto significa você pensar em coisas grandes, magníficas, infinitas, que são as coisas de Deus. E eu queria falar com você, especialmente, sobre os sinais. Deus nos dá sinais. Diz o texto sagrado, diz a Bíblia, lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, que Deus colocou os luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E que eles fossem para sinais, para estações, para os dias e para os anos. E nós verificamos, nós que vivemos pela fé, vivemos na fé, nós podemos observar, ver com os olhos espirituais os sinais da vinda de Jesus. O incrédulo não vê. As pessoas que estão ligadas nesse mundo não têm nem ideia. Eles não têm a mínima percepção do que está acontecendo. Você verifica, por exemplo, nós que vivemos na fé, nós temos visto que aquela profecia que Jesus falou no capítulo 24 de Mateus, lembra? Lá em Mateus capítulo 24, Jesus falou sobre os dias que vão preceder, vão antecipar o grande ou as grandes tribulações. Então nós verificamos que Jesus disse para os discípulos: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E quando ele se sentou no Monte das Oliveiras, ele teve os seus discípulos se aproximando e pediram: Senhor, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então Jesus logo foi advertindo: vede que ninguém vos engane. Não se deixe enganar. Porque muitos virão em meu nome. Eu sou o Cristo, dizendo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.
Nós temos visto, minha amiga e meu amigo ouvinte, muito ódio surgindo nos dias atuais. Ódio contra os judeus. Até parece que os judeus estão no Egito, né? Parece que esse mundo é o Egito e os judeus estão no Egito. Mas os judeus, não somente os hebreus, mas aqueles que seguem Jesus, são os judeus cristãos que são perseguidos também. Nós vemos isso, que no mundo inteiro está surgindo um movimento anticristão. Quer dizer, o espírito do anticristo já está se manifestando. E um dos maiores sinais da volta de Jesus, fique certo disso, um dos maiores sinais da volta de Jesus é que o amor está se esfriando. Você verifica hoje pais matando filhos, filhos matando os pais, por causa de dinheiro, por causa disso, por causa daquilo. Então nós temos visto, se dentro da família há uma desintegração grande, enorme, imagine do lado de fora da família. É ou não é? Então, nós temos visto que o amor tem se esfriado, e esse é um dos maiores sinais da vinda de Jesus. Por isso, minha amiga e meu amigo ouvinte, por isso nós temos que investir na busca e no recebimento do Espírito Santo, para que nós não venhamos nos deixar iludir, enganar, com os sinais que o diabo também faz. O diabo também está fazendo sinais. O diabo está fazendo sinais. A Bíblia diz, Jesus disse, identificou o diabo, não como o diabo, mas como o anticristo. Quer dizer, ante tudo o que Jesus era, pregava, ensinava e é. Então, o anticristo, o espírito do anticristo tem surgido no nosso meio. Falsos profetas, falsos obreiros, falsos pastores, falsos bispos, falsas esposas de pastores, etc, etc, etc. Então, nós temos visto muita discrepância no meio, digamos assim, evangélico, desgraçadamente. Por quê? Porque o amor está se esfriando. O amor está se esfriando. Agora, observe bem que o amor que eu estou me referindo não é esse amor, sentimento que nós vemos aí vulgar, não, que fala em músicas, versos e prosas. Nada disso. O amor que eu me refiro é aquele amor no sentido de dar, o amor que vem da fé. O amor que vem da fé é o amor que se entrega em favor dos aflitos. Não se entregar, a jovem se entregar para o namorado e vice-versa, não é esse tipo de amor, não. Quando nós tratamos de amor, nós estamos falando do amor de Deus. A Bíblia fala que o Senhor, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Quer dizer, ele amou e deu Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse tipo de amor, o tipo de amor que nós tratamos da fé, que vem da fé, é o amor que você olha pelo seu semelhante. Você olha pelo aflito, pelo sofrido, pelo que clama, aquele que está desesperado, aquele que está no lixo e quer ajuda, estende a mão pedindo, pelo amor de Deus, me ajude. Eu estou desesperado. Então, esse tipo de amor é que Deus espera de nós. Lembra que ele falou, eu estive com fome e me destes de comer. Eu estive nu e me vestiste. Eu estive na prisão e me visitaste. Então, nós, na Igreja Universal do Reino de Deus, temos procurado
fazer exercitar esse tipo de amor, porque trabalhamos junto com os drogados, com as pessoas que estão aprisionadas. Nós lutamos por aqueles que estão sofrendo e damos o que nós temos de graça. Não cobramos nada, não. E Deus supre as nossas necessidades com aquele desprendimento, despojimento do seu próprio povo. Quando uma pessoa coloca a sua oferta, o seu sacrifício na Igreja Universal, ela não coloca porque ela é boazinha, não. É porque o Espírito Santo a tocou para dar. Pode ter certeza disso, minha amiga, meu amigo. Quando uma pessoa se dispõe a dar uma oferta generosa no altar da Igreja Universal, é porque ela foi tocada pelo Espírito Santo. Não é porque ela é boazinha, não. Tampouco não é porque eu sou bonzinho que eu estou pregando o Evangelho, não é por isso, mas é porque o Espírito do Senhor me tomou. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele faz de nós a própria oferta em favor dos aflitos, oferta em favor dos que sofrem, oferta em favor dos que estão descendo a sepultura. Essa é a realidade. Você, ao receber o Espírito Santo, você passa a ter uma paixão, um amor, algo especial pelas pessoas, pelos seres humanos. Por isso que você é capaz de perdoar os inimigos. Por isso que você é capaz de amar aqueles que os perseguem. Por isso que você é capaz de fazer algo em favor das pessoas que você não conhece. Justamente porque o Espírito do Altíssimo se move dentro de você. Agora, quando não há o Espírito de Deus dentro de nós, obviamente, um outro espírito age em nós, que é o espírito do egoísmo, o espírito do egocentrismo. A gente olha só para o nosso umbigo, a gente está pouco se incomodando que as pessoas estão morrendo, caindo ao nosso lado, aos nossos pés. A gente quer passar por cima, a gente quer tomar posse dos benefícios, das benesses desse mundo, não é verdade? Porque é o espírito do egoísmo, é o espírito do anticristo. E é sobre isso que Jesus fala, que nos últimos dias o amor se esfriaria. E você tem visto isso, o amor se esfriando. Então, você que está, por exemplo, pretendendo se casar, você que está namorando, você que está envolvida num relacionamento e pretendendo se casar, cuide bem para que você não dê um passo em falso, porque lembra que eu falei ontem sobre a cruz? Primeiro, o seu relacionamento com Deus. Depois, o seu relacionamento com a pessoa que você vai viver pelo resto da vida. Mas essa pessoa tem que ter o mesmo caráter seu. Ela tem que ter o mesmo espírito que você tem. Ela tem que ter o mesmo DNA que você tem. Para que, então, vá dar certo. A cruz seja formada e tem que ser compatível. Ora, tudo isso, minha amiga, se faz com a direção do Espírito Santo. Você não sabe o que é melhor para você. Eu me apaixonei por uma moça e achava que ela era a pessoa que Deus havia escolhido, que Deus me havia dado. E eu me iludi. Embora ela fosse uma pessoa excelente, pessoa de bom caráter, excelente, mas não era compatível comigo, e nem eu com ela. E isso nós fomos ver lá na frente. Então, para que nós possamos evitar um mau casamento, uma má profissão, má atitude, para que nós possamos nos armar da armadura de Deus, para que nós possamos resistir os dias maus. Você sabe que depois que a gente recebe o Espírito Santo, vem bomba por aí, vem problemas, vem dificuldades. Não espere que o seu caminho seja flores, não. Especialmente você recém-batizada com o Espírito Santo. Por quê? Porque o mundo, o diabo, vai se voltar em peso contra você, porque ele perdeu você. Você era dele. A partir do momento que você recebeu o Espírito do Senhor, então você deixou de ser do diabo e agora ele vai fazer de tudo para tentar resgatá-la ou resgatá-lo para o inferno novamente. Então, o Espírito Santo é o único poder capaz de preservar a nossa salvação, preservar a nossa fé. Minha amiga, meu amigo ouvinte,
deixe-me ser sincero, honesto, franco com você. É impossível uma pessoa seguir Jesus sem o Espírito dele. Impossível. É impossível você ser salva, manter a sua salvação sem o Espírito de Deus. Impossível. Foi por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8:8 que se o Espírito do Senhor não estiver em vós, vós não sereis dele. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quer dizer, Paulo chega até a uma posição radical. Se alguém não tem o Espírito do Senhor Jesus, não pertence a ele. É fato que, às vezes, a pessoa, na hora da morte, ela fez tudo que não prestava durante a vida toda. Mas no momento final, nos últimos momentos, os últimos segundos da vida dela, ela se arrepende e entrega a vida para Jesus, ela apela para o Senhor Jesus, ela é salva naquele momento, a exemplo do ladrão na cruz do Calvário, que foi salvo pelo gongo. Mas nem sempre a pessoa tem tempo para dizer, ó Senhor, tem compaixão de mim. Não é verdade? Às vezes a pessoa leva um tiro na cabeça, nem sabe de onde veio, não sabe nada, morre e não teve tempo para coisíssima nenhuma. Minha amiga, meu amigo ouvinte, o recebimento do Espírito Santo é uma necessidade. É tão necessário receber o Espírito Santo quanto é aceitar ou entregar a vida para Jesus para ser salvo. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. O Espírito Santo é a pessoa que conserva a nossa fé. Aliás, o Espírito Santo é o Espírito da fé. E se ele é o Espírito da fé, é ele que conserva a fé nossa de cada dia, que faz-nos permanecer na fé. Nós falamos no blog a respeito de ex-pastores, ex-bispos, ex-obreiros, ex-esposas de pastores e bispos, etc., que outrora estiveram no fronte da guerra pela obra de Deus para ajudar outras pessoas e hoje estão no lixão desse mundo, abandonaram tudo por nada. E a verdade é, por quê? Porque não tiveram as suas lâmpadas acesas, não tiveram azeite. Sabe aquele azeite que as virgens nécias não carregaram consigo para manter a lâmpada acesa? Pois bem, eles também não tiveram a lâmpada acesa. Portanto, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o Espírito da fé, para que você mantenha-se na fé e não venha se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. O Espírito Santo é quem conduz a igreja do Senhor Jesus. Assim como Jesus guiava os discípulos, e quando ele guiava os discípulos, ele ensinava os discípulos, ele orientava os discípulos, ele dizia o que eles deviam fazer e o que não deveriam fazer. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o substituto do Senhor Jesus. Ele que nos guia a toda a verdade, ele que nos ensina, que ilumina os nossos olhos. Quantas vezes eu pessoalmente, estava em perigo de vida, vivendo parte no altar e parte fora do altar. Quantas vezes eu corri risco de perder a salvação, mas o Espírito Santo falou, você está no caminho errado, isso não é certo, você está fazendo o que você não pode fazer, não deve fazer. Então, eu ouvi aquela voz, imediatamente deixei de fazer aquilo que era errado, que não deveria ter sido feito. Foi o Espírito Santo que me guardou, foi o Espírito Santo que me alertou, foi o Espírito Santo que me guardou de cair em tentação. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, essa é a função
do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo não vem para nos dar a alegria simplesmente. Ele vem para nos guiar até o deserto. Foi ele que guiou Jesus ao deserto para ser tentado. Então ele nos leva ao deserto para nos preparar, para nos armar, para que a gente venha ter experiências pessoais. Você sabe que a maturidade espiritual não vem com o Espírito Santo. O Espírito Santo não dá maturidade para a gente. O Espírito Santo nos leva aos desertos. O deserto é um sinal da preparação, do lugar onde ele prepara os servos dele. Então nós somos levados aos desertos pelo próprio Espírito Santo para que nós venhamos ser preparados, para que nós venhamos ser amadurecidos. Por exemplo, a senhora que costuma fazer bolo, fazer pão, etc. A senhora, quando pega a farinha, bota lá o óleo, e bota lá o sal, e bota lá o ovo, e bota lá um pouco de leite ou água, sei lá o que for, e depois você mexe a massa, mas tem um momento em que você tem que deixar a massa descansando. É ou não é? Então, esse descanso da massa é a preparação para que a massa possa estar adequada para ser usada. Então, o Espírito Santo usa o tempo para que nós venhamos amadurecer na fé, venhamos ter maturidade na fé. Quando eu era jovem, Paulo falou, eu pensava como jovem, eu pensava como criança, mas quando eu cheguei a ser adulto, eu deixei de pensar como adulto. Quer dizer, a gente vai amadurecendo, a gente vai envelhecendo e a gente vai ficando mais experiente, mais maduro e, consequentemente, a nossa razão passa a dominar o nosso coração, os nossos sentimentos muito mais. Mas quando você é criança, quando você é jovem, então tem aquelas imaturidades que todos nós passamos. Não há quem não tenha passado. Todos nós passamos. Nós passamos por aqueles momentos de imaturidade, criancice, fazemos bobagens. É ou não é? Porém, quando a gente vai amadurecendo, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tomando o corpo verdadeiramente espiritual para antever os perigos. O Espírito Santo nos leva ao deserto para que a gente venha não só preparar as nossas mãos para a batalha, mas como também amadurecer o nosso ser. Minha amiga, meu amigo ouvinte, os sinais de Deus estão nos céus, os sinais de Deus têm sido mostrados na terra, as chuvas, as tempestades, terremotos, maremotos, furacões, e tudo que você tem visto, desastre, tudo isso são sinais dos tempos. Mas o sinal mais forte que nós temos visto é o amor está se esfriando, porque é isso que nós temos visto nos dias atuais. E para que você não venha se envolver com o sentimento, a gente tem trabalhado, lutado, não vá atrás do seu coração, não dê ouvidos aos sentimentos, lute com a sua fé, use a sua inteligência para enfrentar o mal, para enfrentar as situações difíceis, para dar resposta ao mal e vencê-lo. Quando o jovem vai para uma faculdade, qualquer um, quando vai para uma universidade, não vai para sentir isso, sentir aquilo, vai para pensar, para usar o seu intelecto e buscar conhecimentos que vão lhe dar uma vida de conforto no futuro, se forem aplicados os seus conhecimentos. Então, assim também é a fé. Deus nos dá a fé para que nós venhamos aplicá-la em nossas vidas e, consequentemente, venhamos usufruir os benefícios dela, que, sobretudo, é a salvação. Então, não se iluda com o amorzinho, beijinho, beijinho, esse negócio todo, essa palhaçada que existe nesse mundo à toa. Não se iluda com a música, com as canções, não se iluda com os sentimentos, com as emoções que esse mundo trazem. Não.
mas fique firme na sua fé. Não coloque a sua vida na mão de ninguém. Não confie em ninguém, senão apenas no Senhor, seu Deus, naquilo que Ele falou, naquilo que Ele prometeu. Coloque a sua fé usando-a com inteligência para que você não venha ser frustrada na fé. Entenderam? Então, cuidado. Cuidado, porque todo cuidado que você tiver com a sua fé será pouco. A sua fé é o coração, digamos assim. É o coração, é o hálito, é o fôlego de Deus dentro de você. Cuide disso. Cuide com carinho, invista nisso. E não deixe ninguém tocar nisso. E não arrisque a sua vida por nada neste mundo. Não arrisque a sua fé por nada e nem ninguém neste mundo. Use ajudar os outros, mas, sobretudo, cuide de sua fé, porque não adianta você também ganhar os outros e perder a sua própria alma. Agora, vamos buscar o Espírito que o Senhor Jesus prometeu e que já enviou, e Ele está pronto para ocupar o seu ser, o seu coração. Mereça ou não mereça, não importa. Não interessa o que você fez ou deixou de fazer. O que importa é que Ele está aí, está aqui, está junto conosco para entrar e fazer a obra dele através da sua vida. Vamos falar com ele. Graças a Deus. Graças a Deus, meu Pai. Graças a Ti, que nos tem aberto os olhos para que possamos ver, antever os perigos deste mundo. Graças a Deus, meu Senhor. Graças a Ti, Senhor Jesus. Ao Teu Espírito, que nos tem dado luz aos nossos olhos para guardarmos, sobretudo, a fonte da vida, que é a fé. Porque se a fé nos justifica, nos purifica, nos limpa diante de Ti, a dúvida nos suja, nos faz imundos diante de Ti. O diabo usa dúvidas, palavras de dúvidas, para semear o mal nos corações. Mas aqueles que estão firmados na Tua palavra, sabem que as palavras de dúvidas não podem impedir que a palavra de fé, a palavra que saiu da Tua boca, meu Pai, cumpra aquilo que prometeu. O Senhor não faz nenhuma questão de que nós sejamos perfeitos para que possamos chegar a Ti, mas exige a fé. A fé que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Portanto, meu Pai, nós cremos nisso. Eu creio que o Senhor está aqui comigo neste momento. Eu não vejo, não o sinto, não o toco, mas eu sei que Tu estás aqui. Eu sei que Tu estás aí com essa criatura que está orando comigo. Ela está de joelhos, talvez com o cotovelo sobre o tampo do vaso sanitário. Ela fez desse lugarzinho, banheiro, chamado banheiro coletivo, ela fez o Teu altar, meu Pai. Não importa o lugar, não importa o que está acontecendo ao nosso redor.
O que importa é que quando nós pensamos os teus pensamentos, quando nós avocamos as tuas promessas para dentro do nosso ser, então nós contactamos contigo, nos ligamos contigo. E então, meu Senhor, é assim que a gente vive na fé e pela fé, na certeza que tu estás conosco. Ainda que não mereçamos nada, mesmo assim, estamos convictos de que o Senhor nos ouve, nos vê, e o Senhor está sempre pronto para vir ao encontro da nossa necessidade, da nossa aflição, da nossa angústia. Ó Jesus querido e amado, nós, seres humanos, temos sido rejeitados, temos sido caluniados, temos sido injustiçados, nós temos sido perseguidos, odiados. Sim, este mundo não entende a nossa fé. Este mundo não entende o que há dentro de nós. Mas tu entendes. O Senhor sabe o que está acontecendo dentro de nós. E nos conforta, meu Pai, aquelas palavras que o Senhor disse: bem-aventurados sois quando vos perseguirem, caluniarem, disserem todo o mal contra vós outros. Bem-aventurados quando, por minha causa, forem odiados. Exultai, regozijai, tenhais gozo na alma, porque assim aconteceu com os profetas do passado, meus servos. Ó Jesus querido, eu te louvo e te agradeço, bendigo o teu santo nome e declaro o meu amor a ti, meu Rei, Senhor e Deus. Porque tudo isso que o Senhor falou aconteceu comigo e tem acontecido. Somos e temos sido odiados neste mundo. Essa criatura que me ouve, talvez esteja até chorando por conta do ódio que tem sido motivo na escola, na própria casa, entre os seus familiares, por tua causa, meu Pai. Mas isso é motivo de alegria, de gozo, porque é um privilégio sofrer por tua causa, meu Senhor. É um privilégio que a gente não gosta, a gente não tem prazer, mas, do ponto de vista da fé, é um privilégio, porque foram poucos os que resistiram às chibatas do ódio deste mundo, por tua causa e até a morte, e se mantiveram firmes até o fim. Ó meu Rei, vem abraçar essa criatura que neste momento, neste instante, avaliando, pesando a sua vida, verifica, confere o quão sofrida ela tem sido por causa da fé em ti. Eu lembro, meu Senhor, que alguém disse: minha mãe me perseguia dentro de casa. Eu queria ir na igreja, buscar Jesus. E ela disse não. Se eu falasse que iria para uma balada, ela não faria questão. Mas porque eu falei que ia para a igreja buscar Jesus,
ela não permitiu. Ó Jesus, venha confortar essa criatura. Venha confortar, consolar, Espírito Santo. Venha encher de convicção, de certeza que tu estás com ela. Assim como tu tens estado comigo. Venha encher o teu povo desta convicção. Porque é isto que nos anima, meu Senhor. Já não fazemos questão de sorrir, de chorar, de sentir uma emoção, mas fazemos questão, sim, da convicção, da certeza. Nós queremos isso, meu Pai. Queremos estar com a nossa consciência absolutamente limpa, lavada, purificada, por conta da convicção, da certeza que o Senhor nos recebeu. Aleluia. Eu lembro, meu Senhor, tu disseste, ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. É muito glorioso. Quer dizer, quando nós vamos a ti, Jesus, é o próprio Pai quem nos envia. E eu pergunto, o Senhor terá como dizer não? Absolutamente. O Senhor disse, o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, pode ser bandido, pode ser mocinho, pode ser bom, pode ser mau, pode ser homossexual, pode ser heterossexual, pode ser lésbica, pode não ser lésbica, pode ser o que for, não importa. Pode ter sido depravada ou santinha, não importa. A partir do momento que nós nos voltamos para ti, o Senhor vem correndo em nossa direção. E é o que está acontecendo agora. É isso que está acontecendo. Veja essa criatura que está orando comigo neste momento. Veja que ela, mesmo em meio à balbúrdia que há ao seu redor, barulho, conversas, pessoas rindo, etc., ela está com o fone de ouvido enterrado no seu ouvido, ligada conosco nesse espírito. Ela está sozinha comigo e o Senhor neste momento. Nós estamos sozinhos contigo, meu Pai, num só espírito, numa só fé, num só coração. Então vem abraçá-la, meu Pai. Vem abraçar essa criatura. E o teu abraço não significa que a gente sinta os teus dedos no nosso corpo. Não. Mas o teu abraço é o abraço de convicção, de certeza que o Senhor nos recebe. Que o Senhor diz sim para nós. Mesmo imundos, imundas, mesmo sujas, não importa. O Senhor está sempre pronto para vir ao encontro dos que te invocam na sinceridade. É como está escrito, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas aflições. Venha, meu Senhor, venha ao encontro dessa criatura, para livrá-la das suas aflições, dos seus temores, dos seus medos, das suas preocupações, das ameaças que têm sido contínuas. Essa criatura, meu Senhor, ameaçada pelo marido, pela amante, ou pelo amante, seja lá o que for. Meu Jesus querido, venha encher essa criatura de fé, do espírito da fé. Receba, minha amiga, receba o espírito da fé, o espírito de Deus,
o Espírito do Altíssimo vem sobre você de qualquer forma. Não importa se você merece ou não, mas você está buscando, então seja saciada agora, em nome do Senhor Jesus. Ó Jesus querido, meu amado Deus, assim como Abraão levou o seu filho no Monte Moriá, em obediência à tua voz, essa criatura, em obediência à tua voz, tem feito esse jejum de Daniel conosco e se coloca no teu altar, como o próprio Isaac. E eu tenho certeza que o teu Espírito é quem a levou ao altar. Então venha o fogo da tua presença, o fogo do teu Espírito, meu Pai. Venha tomar o seu ser, venha tomar toda a sua vida, do alto da cabeça à planta dos pés, removendo tudo que não presta, tudo que faz mal, tudo que é doença, tudo que é enfermidade, tudo que é dúvida, tudo que é voz diabólica, tudo que é ruim, saia e entre o fogo do Espírito Santo em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Você não sente nada, mas tem certeza. Isso se chama fé viva, sobrenatural, consciente, inteligente, racional. Porque é algo que você não vê, não toca, não sente, mas tem a mais absoluta convicção de que é real. É Deus. É o Espírito de Deus que faz isso em nós. Ele é quem revela essa convicção pessoal. E quem é que pode tirar isso de dentro de nós? Quem pode removê-lo de dentro de nós? Quem é que pode colocar dúvida a respeito disso? Ninguém. Porque o próprio Espírito Santo é quem confirma, testifica, sinaliza dentro de nós que somos agora sim filhos de Deus. Aleluia. Minha amiga, meu amigo ouvinte, neste domingo, então estaremos todos naquele espírito, no espírito do Monte Hermon, quando os 7 homens de Deus estarão com as suas mãos estendidas para todos nós, lá do monte da transfiguração. E é como disse o Senhor, dali ou ali, naquele monte da transfiguração, o Senhor determina a vida para sempre, quer dizer, a vida eterna. Então, você, domingo, vai ser visitada pelo Espírito do Altíssimo. Se você já foi batizada com o Espírito Santo, selada com o Espírito Santo, você vai ser avivada, renovada. Vai haver um renovo. Se você não foi batizado ainda, prepare-se, porque você vai ser. Coloque a sua melhor roupa. Domingo, agora, coloque a sua melhor roupa e vá na igreja cedo. Vá na igreja bem arrumadinha, bem cheirosinha. Você também, meu caro, bem limpinho, bem arrumadinho. Vá com o melhor que você tem. Porque você vai encontrar-se com o noivo. O Espírito do Altíssimo vai ser derramado sobre todo o povo que estará na Igreja Universal do Reino de Deus em
todo o planeta Terra, porque diretamente do Monte da Transfiguração, o Monte Hermon, o Senhor determinará a vida para sempre. Graças a Deus. Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.